Após alguns exercícios de abertura da mente involuntários, ajudados talvez por uma situação atual do planeta, mais o alinhamento de alguns astros, naquele momento foi-me permitido perceber certos fenômenos sem adquirir medo nem pavor, mas paz, calmaria e esperança. No primeiro momento estive consciente, observando o que se passava ao meu redor, o que me permitia escrever tudo o que eu sentia e via em torno de mim. Então chega um momento que um determinado estado semelhante ao sono se apodera de nossa consciência, e nesse momento é quando nos tornamos mais vulneráveis, eu diria mais receptivos a uma energia vibracional consciencial externa. O ambiente limpo, a mensagem foi essa, do dia 10 de dezembro de 2020, em torno das 9h30 por aí. Eu já havia recebido essas mensagens, já vinha recebendo há algum tempo, só que não as anotava, e agora eu comecei a anotar estes recados, essas mensagens que eu acredito que sejam enviadas para mim. A sensação que eu tenho é de uma luz, geralmente dourada ou branca, que acoberta meu corpo inteiro e o ambiente se torna mais iluminado. Os meus olhos passam a enxergar de uma forma mais clara, mais esbranquiçada, e podem ocorrer arrepios na região da nuca. A mensagem foi essa: um ambiente limpo. Aqui eu estava consciente, mas eu estava observando tudo que estava acontecendo. Eu tentei descrever resumidamente aqui para vocês. Um ambiente limpo parece que ajuda, principalmente se estiver vazio. Estou consciente e o ser se comunica através da minha região dorsal, mais precisamente pegando a nuca e a cervical e o tórax, onde uma energia é acoplada. A partir dela ocorre uma transmissão de informações como por via plasmática. Mas como eu sei que isso é uma transmissão de pensamentos e vibrações? Porque existem palavras colocadas em meu vocabulário das quais eu não sei ao certo o significado. Entretanto, ao pesquisar, percebo que se encaixam no contexto da mensagem que me foi transmitida. Eu não preciso me concentrar totalmente nem praticar yoga, pois quando a entidade ou um extraterrestre ou um amigo espiritual tem afinidade com o humano, as informações são passadas de forma espontânea e rápida, como uma transmissão de rádio sem interferências. Aí aqui automaticamente ele já começou a falar dentro da minha mente, não é por palavras. É como se fossem palavras, só que de uma maneira muito mais sutil. Reparem, nós não precisamos de viajar de estrelas em estrelas com as nossas naves ou os nossos meios de transportes para visitar os nossos consulentes. Podemos nos comunicar também por viagem astral. Existem mistérios oriundos da telepatia, ainda desconhecidos pela maioria dos terráqueos. Porém, existem chaves que podem ser utilizadas para que sejam acessados os meios de comunicação direta, tanto com o seu eu superior, quanto com os mentores celestes espirituais, como vocês conhecem neste mundo. Eu venho de Orion trazer algumas mensagens e desmistificar situações que podem se tornar constrangedoras ou frustrantes para um médium que está iniciando o seu processo de aprendizado, utilizando-se de práticas como a yoga ou mentalizações. Uma mensagem extrafísica pode ser codificada por um espírito amigo ou por um ente querido já falecido, mas também por um obsessor ou um espírito enganador que esteja por perto. E aqui está a prática da codificação dos espíritos, ensinada e empregada pelo Criador daquela ordem que ajuda-os no processo de evolução espiritual. Porém, eu não posso citar o nome para não despertar nenhum
que esteja lendo ou ouvindo isto. O desejo de ter uma religião ou de fazer parte de alguma ordem ou seita, meios pelos quais são praticadas inúmeras torpezas espirituais, onde egrégoras são empregadas de forma a prender e manipular situações em favores financeiros do criador da seita ou falsa doutrina, religião. Esse médium sempre se questionou a respeito da origem cósmica destes manipuladores de mentes, suspeitando que os mesmos fazem parte de castas de reptilianos, porém eu lhes digo que desde sempre muitos deles já estão na Terra, há milênios presos por contratos ou acordos admitidos na espiritualidade. Sim, eles trabalham para um grupo ou mais, não precisamente fazem parte de uma casta ou raça. Neste vasto universo, muitos dos que estão aqui, advindo de Sírios e suas estrelas, ficaram presos neste pequeno globo por se perderem em suas missões. Conheço um jovem guerreiro que veio à Terra em auxílio aos acometidos pela fome e pela peste. O que nós sabemos que faz parte do processo natural de evolução de qualquer uma destas esferas. Porém, a vossa matriz terrestre, revoltada com suas atitudes infantilizadas e rebeldes, tem dirigido a sua população através de muitas calamidades. Tem digerido a sua população através de muitas calamidades, catástrofes e epidemias incuráveis. Este jovem veio desta estrela distante trazendo consigo muito conhecimento, mas ao encarnar acabou caindo no véu da amnésia. Todo o plano espiritual criado para que ele vivesse aqui e posteriormente retornasse aos seus foi perdido porque se envolveu com outras raças e acabou ficando preso por contrato em um ciclo sem fim, fazendo do seu Deus as paixões carnais e o dinheiro. Nós, da nossa espécie, somos muito observadores e temos acompanhado com tristeza toda sua trajetória. Sim, eu falei tristeza, mas esse sentimento que nós temos não é parecido com o vosso. Entristece-nos a ignorância humana. Já para vocês, a tristeza é representada por solidão, desencarno de um ente querido ou amigo, perca financeira, perca da saúde, entre outros detalhes que para nós é insignificante. Sim, temos saudades, mas a nossa tristeza se dá em relação à ignorância. Por vermos espíritos tão evoluídos presos a prazeres momentâneos. O mestre mais evoluído, o criador da vossa espécie, se comove ao ver como é lento o grau de evolução de sua espécie. O Pai Criador já realizou inúmeras separações de sua mesma espécie entre si, onde na última tentativa isolou uma delas de um patriarca chamado Noé, deixando que vossa raça fosse mais uma vez purificada pela seleção genética. Este mentor deseja ler a mensagem que ele mesmo está ditando, porém é impedido para que não perca a concentração. O estado que antecede o sono é o mais apropriado para a recepção telepática. Estou aqui presente em uma viagem astral, mas enviei uma nave para próximo da vossa orbe com propósitos de outros trabalhos. Nesse momento existem alguns espíritos que são espectros conscienciais, que estão presentes junto ao médium. Muitos deles possuem formas indígenas, porém aos olhos físicos humanos são difíceis de enxergar. O médium nos pergunta se é possível manipular geneticamente os humanos para que possam ver em outras dimensões. Nós dizemos que temos a tecnologia necessária, poderíamos até realizar um procedimento que para você seria imperceptível, mas somos cientes de que vocês não possuiriam estrutura suficiente para suportar um salto evolutivo desta natureza, sendo necessários mais alguns anos de evolução, diminuição do ego, aumento de conscientização global. É preciso também
uma comunhão intensa consigo mesmo, para então receber em vós esta dádiva, a qual já presenteamos outras civilizações mais avançadas que a vossa. O médium nos pergunta se é possível que ele esteja alucinando ao receber tantas informações. Já o respondemos antes, tornaremos a repetir: todo o conhecimento desconhecido a vossos sentidos, vossa mente, vossos olhos, vossa matéria, tudo o que é vos falado, do qual não tendes o conhecimento, é portanto fruto do conhecimento de uma consciência exterior à vossa. Muitas das palavras podem não estar acessíveis em seu vocabulário, e você possa não ter conhecimento nem mesmo do que está ouvindo. Ainda se obtivesse conhecimento, não teria a habilidade necessária para colocá-las em ordem da forma com a qual são apresentadas. Os vossos psicólogos estão despertando para a espiritualidade, e a ciência tende a comprovar, acatar e estudar com mais afinidade o mundo dos espíritos, as dimensões extrafísicas e as influências dos seres que habitam em outros universos, outros mundos e outras galáxias. Nossa interação com o seu mundo será notável e visível nos próximos dias. Ufa, bem pequeninos. Este foi o fim da mensagem que eu acredito ter recebido no dia 10 de dezembro de 2012, pela manhã, de um ser que não se identificou, porém afirma ter vindo de Orion. Obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima, meu pequenino.